Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando mais um Café com Prosperidade, esse nosso bate-papo pelas manhãs de segunda, quarta e sexta, falando sobre temas relacionados à nossa prosperidade real, legítima e duradoura. E hoje nós vamos falar sobre um elemento que afeta praticamente todas as áreas da nossa vida e que nós precisamos pensar com atenção e cuidado em relação a ele. As pessoas estão se conectando aqui. Deixa eu ver quem já está conectado. Marisa conosco, Carmen Souza, Ione, Matilde, Tárcia, muito bom. Vladimir com a gente, bom dia, Feliz Natal. Doutora Alexandra, Adriana. Muito bom, tá pertinho do Natal, pertinho do feriado. A gente começando essa época em que a gente começa a desacelerar um pouquinho, programar ficar com a família e tudo isso está ótimo. Não tem nada de errado com isso, temos que aproveitar. Mas é bom a gente também bater um papo, na verdade, finanças não param, né? Final de ano, aliás, muito tumultuado aqui no Brasil, muitas coisas acontecendo. A gente vai manter o nosso Café com Prosperidade, esse nosso bate-papo, que é uma conversa rápida para a gente ir se preparando para 2025, né? 2025 está aí, chegando já no horizonte, e nada melhor do que a gente se preparar adequadamente para viver um ano de uma maneira mais próspera, mais feliz, resolver problemas, começar a buscar outras oportunidades, crescer. E isso tudo faz parte também desse nosso fechamento de ciclo, fechamento de 2024, início de 2025. Felipe Augusto com a gente, bom dia. Thelma, muito bom. Sandro Poleto conosco, seja bem-vindo, Sandro. Ana Maria sempre com a gente. Paulo Mancuso, que bacana. Bom, pessoal, vamos lá. Eu separei um tema para a gente conversar hoje, que é um tema que tem surgido muito, as pessoas falando muito sobre essa consciência que a gente começa a ter com relação às nossas finanças, nossa prosperidade, nosso crescimento. E é muito natural que esse tema surja, porque todas as vezes que a gente começa a fazer algo que realmente pode nos levar a um próximo nível, a uma situação diferente, a resultados diferentes, a gente se depara com esse problema e a gente precisa endereçá-lo de uma maneira madura, consciente. E eu me refiro aqui aos riscos. Riscos. É natural que a gente corra dos riscos, é natural que a gente queira diminuir ou evitá-los, porque nós queremos segurança, não é? A gente começa a pensar em um ano que se inicia, em novas oportunidades, em um novo horizonte de realizações, mas sempre surge aquela nossa necessidade de segurança. Fala a verdade, às vezes é complicado a gente viver uma situação que, olha, não estamos conseguindo, às vezes, pagar as contas no fim do mês, garantir que a gente vai ter o recurso para poder realizar o que a gente espera, ter aquela situação de instabilidade. Nós queremos segurança e é muito natural que a gente queira essa situação, esse estado de segurança. Agora, às vezes a gente pensa no risco como sendo algo contrário à nossa segurança. Mas será que é possível a gente viver sem risco? Será que dá para a gente eliminar completamente o risco da nossa vida? Vamos pensar de, em algumas áreas, né? Aí vou falar de finanças também, mas tudo isso se aplica a diversas áreas da nossa vida, lembrando que a nossa concepção aqui de prosperidade, ela envolve sim a parte financeira, que nós precisamos aprender a lidar com ela. Aliás, produz uma mudança muito grande quando a gente realmente se dedica a essa área. Ontem nós terminamos o nosso desafio CEO das finanças, foi um momento muito especial, muito feliz. Aliás, se tiver algum aluno ou aluna aqui ou participando, ou depois vindo da gravação, eu quero registrar meu agradecimento por esses 30 dias que a gente pôde estar junto com essa turma, acompanhando essa mudança de mentalidade, essa maneira diferente de olhar para o recurso financeiro. Foi um período muito bacana. Mas quando a gente pensa em finanças,
muitas das coisas que se aplicam ao mundo financeiro também se aplicam às outras áreas da nossa vida. Então vamos imaginar, né? A Adriana aqui com a gente, obrigado. Ótimo. Que bom, que bom. Ó, a gente pensa naquilo que a gente quer realizar em várias áreas da nossa vida. E se a gente vai montar uma empresa, se a gente vai empreender, se a gente vai montar um consultório, tem risco, não tem? A gente vai lidar com risco, não tem jeito. Se a gente vai se dedicar a algum tipo de esporte, que seja, pode até ser um esporte mas um esporte de atividade física, né? Existe risco. Existe risco de você se lesionar, existe risco de às vezes não conseguir chegar onde você queria do ponto de vista de competição, existe risco. Se a gente vai para relacionamentos, tem risco relacionamento? Tá? Quando a gente se envolve em um relacionamento, existe risco? Existe um risco de o relacionamento não dar certo, existe um risco da pessoa não estar mais com a gente, existem esses riscos. E olha, se a gente for pensar até em ter filhos é uma atividade que envolve risco, né? A gente não sabe exatamente como é que vai ser, a gente idealiza, faz planos, ótimo, tá tudo bem, mas nem sempre as coisas acontecem exatamente como a gente estava planejando. E todas essas coisas que envolvem risco, se a gente tirasse isso da nossa vida, será que a gente seria feliz efetivamente? Será que eliminar o risco dessas situações, ou seja, não, a gente não se relaciona, a gente não empreende, a gente não faz nenhuma atividade física que possa exigir um pouco mais de esforço, será que a gente seria feliz? Não. Por que que não? Porque a gente também não aproveitaria as boas coisas que surgem dessas atividades. A gente não aproveitaria as oportunidades que surgem dessas atividades. Ou seja, quando a gente fala de risco, a gente não pode imaginar a nossa vida sem risco. Quando a gente pega o carro de manhã para ir para o trabalho ou pega o ônibus, existe um risco envolvido. Não tem jeito da gente eliminar os riscos da nossa vida sem um custo muito alto, da gente perder essa oportunidade de crescer, de avançar, de construir alguma coisa. E no mundo das finanças isso é muito, muito importante. Aliás, eu acho que é o mundo que nos ensina a lidar com riscos de uma maneira madura. Olhar para eles, eu vou comentar sobre isso. Aí, o mundo das finanças deixa isso patente. Não dá para a gente fazer alguma coisa no mundo financeiro sem envolver algum grau de risco. E aí a gente precisa entender como lidar com essas coisas. E como é que a gente lida com risco? Como é que a gente pode endereçar isso que envolve não só a área financeira, mas várias áreas da nossa vida? Existem alguns aspectos que eu acho sempre importante pontuar, eu falo isso com os alunos. Primeira coisa, entender os riscos. Entender os riscos. Quais são os riscos que estão envolvidos em uma determinada atividade? Aonde? Que tipo de risco que existe? E aqui é o primeiro ponto que normalmente eu vejo as pessoas não se preocupando, porque quando a gente pensa em um risco, existem riscos diferentes. Existem riscos que dá para a gente endereçar de maneira diferente. Existem situações que a gente não pode tratar da mesma forma. Então, quando a gente pensar no risco de um empreendimento, existem elementos desse risco. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer de ruim? Quando a gente pensa em um investimento, é diferente. Quando a gente pensa num relacionamento, é diferente. E mesmo quando a gente cai dentro dessas áreas, existem elementos que são diferentes. Então nós precisamos entender quais são os riscos envolvidos em uma determinada atividade. Para quê? Porque se a gente começar a entender esses riscos, a gente pode começar a elaborar cenários. O que pode acontecer? Bom, olha, se acontecer essa variável, se essa situação mudar, se isso acontecer, então o risco é de que, e a gente começar a identificar isso. A gente pensar nesse aspecto de cenários.
quais são os cenários que estão envolvidos nas situações de riscos pelas quais nós estamos passando. Porque às vezes é uma coisa pequena, existe um risco, mas o risco é pequeno. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que começam a investir e começam a fazer da maneira certa. Essa pessoa ela não precisa se expor a muito risco. Ela não precisa se expor ao risco de mercado de ações. Ela não precisa se colocar numa situação de ter que investir em criptomoeda, em opções. Ela não precisa disso. Ela pode até fazer, mas ela não precisa se expor a esse grau de risco se ela conhecer quais são os riscos de outros tipos de investimento, outras atividades que ela pode realizar. Então, quando a gente começa a lidar com risco, esses dois elementos são importantes. Entender quais são os riscos e colocar quais são os cenários possíveis. E aí depois vem uma coisa que eu acho muito importante, que é a gente pensar no seguinte: qual que é a minha capacidade, qual que é a minha disposição de lidar com risco? Bom, eu entendo quais são os riscos envolvidos, eu analiso os cenários, quais são os cenários possíveis, e eu digo assim, ó, quais desses cenários eu estou disposta a enfrentar, a endereçar? Qual? Qual deles? E às vezes pode ser um cenário que você fala assim, não, eu não quero correr muito risco. Eu vou para o cenário A. Então, não, eu estou disposta a buscar alguma coisa melhor, então eu vou para um cenário diferente, vou para um cenário com um pouco mais de risco. E aí a gente precisa saber agir sobre esses riscos. E quando a gente fala de agir sobre os riscos, algumas ações, elas são clássicas. A gente mitigar o risco, a gente contingenciar o risco, a gente eliminar o risco. O que são essas coisas? Quando a gente fala em mitigar o risco, nós estamos falando em colocar ações que podem fazer com que, se o risco acontecer, eu sei o que fazer. Se o risco acontecer, eu sei o que fazer. Eu me programo para isso. Contingenciar o risco. Olha, se eu tiver esse problema, eu tenho essa solução. Ou, às vezes, se a gente entender o risco, a gente eliminar aquele risco. É possível fazer em alguns casos? É, desde que a gente entenda qual é o risco, qual é a característica dele, a gente pode tomar ações para eliminar o risco. O fato é, gente, que não dá para tirar risco da nossa vida. Seria muito bom se fosse possível fazer isso. O problema é que quando a gente tira o risco, as oportunidades vão junto. Quando a gente tira o risco, as oportunidades vão junto. Nós não conseguimos eliminar somente os riscos da nossa vida sem eliminar também aquelas oportunidades que surgem quando a gente aceita um determinado grau de risco, quando a gente aceita uma determinada situação, que a gente olha e fala assim, olha, tem um risco aqui, mas junto vem uma oportunidade. Não dá para eliminar completamente, a gente precisa agir sobre eles. E eu acho muito importante a gente pensar sobre isso agora, porque nós estamos começando um ano novo, a gente está começando uma fase nova, um novo ciclo, e a gente vai passar por algumas turbulências. Muitas vezes a gente não está acompanhando, a gente não olha, a gente vai passar por algumas turbulências, e essas turbulências elas vão ser melhor enfrentadas por aquelas pessoas que entenderem que existe risco, que tem alguma coisa que a gente vai ter que colocar em risco, mas a gente entende qual é esse risco e a gente se prepara para ele. Tá? Tereza está com a gente, está colocando aqui, Saulo César, tenho muito a agradecer por todos os ensinamentos sobre prosperidade que tivemos. Gratidão sempre a você e a todos. Obrigado, Tereza, obrigado por acompanhar. Nós estamos começando essa comunidade, começando esse movimento em prol de uma prosperidade real, legítima, duradoura. Esse é o nosso papel, nossa missão aqui. Então, gente, esse era o tema que eu gostaria da gente pensar nessa manhã, a gente começar a pensar para o próximo ano, porque eu sei que a gente começa, assim, um ano estabelecendo planos, projetos, ideias, ideais, e está tudo certo, é muito bom que seja assim.
É ótimo que a gente comece a pensar sobre isso. Agora, a gente precisa endereçar também essas questões relacionadas a riscos. Existem riscos, não dá para a gente se livrar deles completamente, porque senão a gente teria que jogar todas as oportunidades fora, mas a gente não precisa lidar com eles de uma maneira imatura, de uma maneira imprecisa. E a gente pensar, olha, naquilo que eu estou querendo fazer, naquilo que eu estou querendo realizar, o que eu espero concretizar no próximo ano, quais são os riscos que estão envolvidos e ok, aí eu vou me preparar para eles, eu vou endereçá-los, porque aí nós conseguimos aproveitar as oportunidades, tá? E aproveitando o Natal, né, a gente chegando aí nessa época de celebração, de comemoração junto com as famílias, da gente estar junto, é uma época muito bonita, a gente realmente valorizar as nossas relações, mas a gente deve lembrar daquele que arriscou tudo, tudo o que era possível arriscar, arriscou para que a gente tivesse esse ensinamento, essa orientação, esse caminho traçado, né? Jesus, quando veio ao mundo, arriscou absolutamente tudo, arriscou inclusive a própria vida, mas com um propósito muito grande. E a gente não pode imaginar que ele não sabia dos riscos que estavam envolvidos. Ele sabia e mesmo assim não fugiu, aceitou, carregou a cruz sozinho e nos legou esse caminho que nós celebramos, que nós comemoramos até hoje. Ou seja, quando a gente pensa, mesmo no Natal, esse grande, entre aspas, tá? Esse grande movimento de elevação, de espiritualização da humanidade, que a gente se lembra do Natal, não foi uma coisa que surgiu sem risco. Jesus aceitou o risco, conhecia esses riscos, veio e cumpriu a sua missão, nos legando essa trajetória, esse caminho, esse roteiro, esse exemplo, para que nós pudéssemos ter uma vida mais próspera do ponto de vista não só espiritual, mas de uma maneira mais ampla também. Era isso, pessoal. Quero aproveitar e quero desejar aqui um Feliz Natal para todos, que seja um Natal de muita prosperidade, de muita paz, de muita alegria, de muitos relacionamentos construídos e fortalecidos, que a gente possa aproveitar esse clima do Natal para que a gente possa avançar na direção daquilo que nós estamos querendo, lembrando de todas essas áreas da nossa vida. Prosperidade é, sim, a nossa parte financeira, mas é também o que a gente conhece, também é o que a gente é capaz de influenciar, o que a gente é capaz de deixar na sociedade, os relacionamentos que a gente constrói, a nossa saúde física, nosso bem-estar espiritual, nosso bem-estar mental. A gente precisa se preocupar com todas essas áreas, lembrando sempre disso, tá? Nós estamos aqui no mundo, nem sempre as coisas vão acontecer da forma como nós gostaríamos, mas se a gente estiver preparada, nós vamos enfrentar de maneira mais madura e simples, mais fácil, sem tanta dor, as dificuldades que surgem naturalmente no nosso caminho. Um Feliz Natal, que a gente possa aproveitar bastante, que a gente possa conviver com a família, sem esquecer do aniversariante, tá? Eu falo isso sempre, mas vou repetir. Nada de errado com aquela figura simpática de um velhinho meio obeso, com um pijaminha vermelho, ok? Tá tudo certo, mas vamos lembrar daquele que é realmente a razão pela qual nós celebramos o Natal. Aquele que realmente deu a origem e que veio trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de amor, para que a gente pudesse avançar, crescer, progredir, que a gente possa se desenvolver. Um abraço, pessoal, e nós nos vemos no nosso próximo Café com Prosperidade. Lembrando que se você tem alguma dúvida, algum questionamento, se você está fazendo seus planos, deixa nos comentários, porque esse momento aqui é um momento da gente conversar, da gente bater um papinho, a gente endereçar as questões relacionadas à nossa prosperidade real, é feito para vocês. Então, podem deixar suas perguntas aqui que a gente vai respondê-las sempre no nosso café. Um abraço, pessoal!